Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sementes do Florescer e ao 7º episódio do Momento Terapêutico. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta da Gestalt Viva e discípula de Cláudio Naranjo. No episódio de hoje eu vou falar sobre dependência emocional e como ela se manifesta. O que é a dependência emocional? Dependência emocional é aquela situação onde a pessoa não se enxerga, ela não se vê, né? Ela não enxerga as próprias necessidades, ela negligencia a si mesma, ela abandona a si mesma e coloca um foco no outro. E ela começa a atender à demanda do outro, realizando os desejos do outro, se moldando ao que o outro gostaria que ela fosse, pensando que isso seja suficiente para que o outro queira estar com ela. Porque ela tem uma necessidade grande de se sentir amada, de se sentir querida e carrega dentro de si uma grande insegurança. E ela pensa que esse outro vai trazer para ela esse amor e essa felicidade que ela almeja e vai trazer essa segurança. Então a pessoa vai cada vez mais negligenciando a si mesma, descuidando de si mesma e focando no outro nessa esperança. Só que essa pessoa não percebe que quanto mais ela negligencia a si mesma, abandona a si mesma, mais ela estimula esse ciclo da dependência emocional. Porque quanto menos ela olha para si, quanto mais ela olha para o outro, menos chance ela tem de sair de um ciclo vicioso de dependência. E como ela se manifesta, né? Primeiro eu quero falar quais os tipos que tem, né, de dependência emocional. Tem o tipo da dependência emocional do filho, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, entre relacionamento amoroso e até mesmo entre uma relação de trabalho, né, de um chefe com um funcionário ou de um amigo, né, uma pessoa que dependa da opinião e das sugestões, do direcionamento do amigo. Então tem diversos tipos de manifestação nesse sentido, mas o que é mais forte é que a pessoa não consegue por ela mesma tomar uma decisão sem antes ter uma validação externa. Ou ela toma uma decisão e fica muito insegura e qualquer coisa que alguém fale para ela, ela já balança, ela já perde a confiança, já perde o sentido do objetivo dela, ela não firma, não se pauta nela mesma. E vou trazer aqui algumas manifestações, algumas formas dessa dependência emocional se manifestar. Uma das maneiras, por exemplo, é você, vamos colocar aqui ainda como filhos, né? Vamos evoluindo isso com o tempo, ainda como filhos, aquele lugar de que você faz algo e que você está sempre indo atrás dos seus pais para poder validar aquilo que você fez. Então, vamos supor que você tem uma ideia e você não consegue colocar aquela ideia adiante, você vai lá e pergunta: o que você acha disso, o que você acha aquilo? Se os seus pais falam: eu acho ótimo, aí você vai lá e toma a força de fazer. Se os seus pais falam: não, eu acho um absurdo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que nananana, você perde a conexão com aqui dentro, mesmo que seja assim um chamado muito forte do seu coração para fazer, e murcha, e perde a força de realização. E muitas vezes você sente raiva do outro, sente raiva dos pais, né? Porque os pais não te apoiaram, não te entenderam, mas você não enxerga o poder que você deu para os próprios pais para direcionar a sua vida. Porque também vem de um lugar da dificuldade de responsabilização. Quando a gente deixa o outro decidir a nossa vida, é porque a gente tem uma dificuldade interna de assumir as consequências dos nossos atos. Então avalie aí se quando você toma uma decisão, o que vem atrás? Você tem medo da dependência, da decisão que você tomou? Tem medo das consequências? Então você vai buscando alguém para te ajudar, para te amparar, para te validar? Então essa é uma forma da dependência emocional aparecer. Como seria uma dependência emocional dos pais para com os filhos? Aqueles pais que não querem, por exemplo, que os filhos tenham uma dificuldade muito grande dos filhos arrumarem parceiros, né, se relacionarem, porque querem os filhos sempre perto. Tem uma dificuldade de deixar os filhos seguirem para a vida.
seguirem a caminhada, a jornada. Então os pais às vezes manipulam as situações que, tem muitos, né, alguns pais que falam, eu preciso disso, tá sempre precisando, uma demanda emocional sem fim. Aí passa mal quando o filho sai de casa, o filho começa a namorar e vai casar, o pai ou a mãe, aí passa mal. Então isso é um sinal de que existe ali um relacionamento não saudável entre pais e filhos. Porque como é um relacionamento saudável? Vamos colocar um parênteses aqui pra gente entender o relacionamento saudável. Relacionamento saudável é aquele onde nós vamos crescendo, né? E vamos entendendo a nossa responsabilidade de fazer escolhas. Então a gente pode contar com os nossos pais, a gente não precisa romper com os nossos pais, muito pelo contrário. Quanto mais maduro a gente está, mais a gente tem a capacidade de entender a humanidade dos nossos pais. O que significa isso? Significa que enquanto criança, nós tínhamos uma sede de amor, uma necessidade verdadeira, e muitas vezes essa necessidade não foi atendida como gostaríamos que ela fosse, ou como realmente precisávamos que fosse. Porque os pais têm as suas próprias feridas e não souberam ou não receberam, também não tinham para dar, e assim mesmo deram o melhor que podiam naquelas circunstâncias. Ou os pais eram muito novos, não tinham maturidade, ou os avós eram muito secos, não existia um relacionamento entre os avós e os pais. E aí vários, eu não vou abrir leque aqui porque tem muitas questões que podem influenciar. Mas o fato é que os nossos pais nos deram aquilo que eles poderiam dar de melhor, dentro das condições que eles tinham, sejam essas condições financeiras, emocionais, de maturidade, eles deram o melhor que eles tinham. Enquanto adultos maduros, nós podemos olhar para trás e reconhecer a humanidade, de saber que sim, os nossos pais se equivocaram, os nossos pais às vezes não nos ouviram, às vezes não nos viram, não nos enxergaram, mas é porque eles talvez não estivessem enxergando eles mesmos naquele momento. Então, compreender isso, receber o amor dos pais como os pais puderam e souberam dar, tomar a força, porque os nossos pais são as nossas raízes, a nossa nutrição, tomar a força desse amor e seguir adiante. Isso é o saudável. E o que é saudável para os pais? Compreender o crescimento dos filhos, entender que o filho tem uma jornada própria, que ensinou para os filhos os valores essenciais que podia ter ensinado e deixar os filhos irem na confiança de que os filhos têm ferramentas e têm estrutura suficiente para começar a trilhar o próprio caminho. E os pais então se colocam ali na retaguarda, no apoio, né? No desejo de que os filhos cresçam e sejam felizes e que sigam a sua jornada. Então esse é o saudável para os pais. Mas como nós estamos falando de seres humanos que têm muitos conflitos internos e externos, muitas vezes as relações não se estabelecem de maneira saudável, se estabelecem na dependência emocional. E quando tem uma dependência emocional, gente, quando o filho depende do pai, o pai depende do filho, emocionalmente falando, ou o casal depende, ou o amigo depende, existe ali algo que nutre essa dependência. Algo que mesmo que embole a relação, nutre. É uma codependência. Um estimula a dependência do outro, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas acho que aqui ficou claro o exemplo dos pais, né? E como se dá no relacionamento amoroso? No relacionamento amoroso, a pessoa que é dependente, ela fica entusiasmada de estar com alguém, ela fica feliz de não estar sozinha e de repente poder realizar o sonho dela, que talvez seja casar e ter filhos, por exemplo. Então ela fica muito feliz e não quer perder aquilo de jeito nenhum. Então ela não quer perder, ela começa a se ocupar em entender o que o outro gosta, o que o outro aprova, e começa a esquecer de si mesma. Perde a naturalidade no falar, perde a naturalidade no vestir, porque veste de uma determinada forma que o marido não quer, que o namorado não quer, que a esposa não quer. Começa as relacionamentos
fora do casal, né, do relacionamento amoroso ali, começam a ficar escassos. Então a esposa, a namorada, a esposa ou o marido ou o namorado começam a deixar de conviver com os amigos que sempre conviveram, começa a deixar de conviver com os pais que sempre conviveram, para ficar nessa relação aqui, ó, muito fundida, porque no relacionamento de dependência existe uma fusão. Nessa esperança de que o outro, essa pessoa que é dependente fazendo tudo que o outro quer, esse outro não queira ir embora. E o que muitas vezes mantém essa pessoa no lugar de atender os desejos e expectativas do outro aqui, né? De alimentar essa dependência emocional. Então fica um relacionamento assim, onde um está por cima, o outro está por baixo. Depois eu falo do relacionamento saudável. Que esse daqui, na verdade, os dois são inseguros, muito inseguros. Nenhum dos dois tem uma segurança verdadeira interna. Porque quando existe uma relação de segurança interna, essa pessoa aqui, em que esse dependente está jogando toda a desejo, né, a cobrança e a expectativa de fazer esse aqui feliz, não dá conta de ficar, porque pesa para esse. Esse aqui é responsável por fazer esse mesmo feliz, né? Mas não por fazer o outro feliz, porque é muito difícil a gente construir a nossa própria felicidade. Então sente peso quando não existe uma insegurança aqui, esse outro vai embora, porque ele fala, olha, a expectativa que você está colocando sobre mim de te fazer feliz, de construir uma família, de fazer o que for, é muito pesada para mim, eu não dou conta de sustentar, então ela vai embora. Às vezes não com essa consciência, mas de repente perde o interesse nesse aqui, perde o interesse nessa pessoa aqui, porque começa a sentir que de alguma forma é muito pesado. Apesar do outro fazer tudo para ele, isso é pesado. Então a relação se rompe. E aí imagina esse dependente emocional que passou um período investindo a sua vida em realizar todos os desejos e sonhos e objetivos dessa outra pessoa aqui. Vamos colocar aqui, independente se é o namorado ou a namorada. Vamos colocar aqui o namorado e a namorada. A namorada passou um tempo investindo nos sonhos do namorado, nos objetivos, fazendo tudo, deixando as amizades para trás, vestindo a roupa que o namorado gostava, começando a conviver com os amigos do namorado, com a família do namorado, tudo passa quase que funde a vida dela na vida do namorado, fazendo tudo que o namorado quer fazer. Se o namorado quer comer em um restaurante X, ela vai. Se o namorado quer um show Y, ela vai. Às vezes ela nem gosta, mas ela vai. Só para quê? Para estar perto, porque não tem segurança que podem se distanciar. O distanciamento na relação traz para essa pessoa, para essa namorada, por exemplo, o medo da ruptura. Então ela vai e gruda nesse namorado. E esse namorado, se for também um inseguro, se também tiver uma dependência, eles vão alimentar uma dependência do outro numa relação de codependência. Se esse for um pouco mais maduro, se esse já tiver a clareza de que não é possível ser responsável pela felicidade de outra pessoa, esse daqui vai embora, às vezes com essa clareza, como eu disse, às vezes não, só perder o interesse. E esse daqui, que fez tudo pro outro, imagina como que ele fica. Porque ele apostou, essa namorada, por exemplo, apostou todas as fichas de que fazendo tudo pelo outro, o outro não fosse embora e ele foi. Então, muitas vezes aqui surge uma raiva. Então, a dependência emocional se manifesta numa raiva e às vezes até num ódio do outro, de que o outro é isso, de que o outro é aquilo, e aí joga toda uma responsabilidade, a culpa no outro. Como se aqui não houvesse uma responsabilidade de ter negligenciado a si mesma, de ter descuidado de si mesma. Então, elas se manifestam assim, em esquecimento de si mesmo, para fazer tudo que o outro gosta, tudo que o outro quer. Então, se esse aqui gosta de rock, mas esse gosta de sertanejo, essa namorada deixa o rock para lá e vai começar a assistir sertanejo, às vezes até gostar de sertanejo porque o namorado gosta. Se ele gosta de tomar cerveja e ela de vinho, ela deixa de tomar vinho e vai tomar cerveja. Se ela não bebe, passa a beber. Se ela bebe e o namorado não, ela passa a não beber. Então, isso são sinais de dependência emocional, de uma insegurança de ser quem se é. Então, precisa se moldar para receber o amor e a atenção do outro, achando que isso é suficiente para trazer felicidade. Vamos imaginar que o casal já casou e que
o marido era dependente emocionalmente da família, do aval. Tinha dentro dele, as dependências aparecem assim, às vezes num desejo de ser reconhecido, num esforço profundo de fazer algo que agrade os pais. Então passa a vida inteira tentando fazer algo que faça o pai admirar, né, desse filho, e nunca acontece essa admiração por alguma razão. Então esse filho segue ali preso ao pai ou à mãe, né, fazendo ou o que o pai e a mãe gostariam que fizesse, ou o outro lado da mesma moeda é fazendo o oposto do que os pais querem que eles, né, sugeriam, querem que eles façam, vamos colocar assim. Então, vamos imaginar que esse filho aqui é um dependente, tem esse conflito de ter uma necessidade de aprovação e do olhar dos pais, de receber o amor dos pais, mas ele segue adiante mesmo conflito. Então, encontra uma esposa e essa esposa chega de uma outra família de origem e ambos se encontram aqui. Esse marido aqui começa a conviver com essa esposa e transfere essa dependência emocional dos pais para essa esposa. Como? Às vezes contando, não conseguindo separar o que é da individualidade desse homem e o que é assunto do casal. Então, o que é da individualidade do nosso ser? Da individualidade do nosso ser são tantos os conflitos que não trazem, que não estão diretamente relacionados ao casamento, por exemplo, o conflito com os pais, é coisa desse homem, desse marido com os pais. Não é coisa da esposa, do casamento em si, da relação em si, no sentido de compartilhar. Depois vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Então, mas muitas vezes, se existe esse homem é dependente emocionalmente dos pais e briga com os pais por alguma razão, conta tudo para a esposa. Conta o que o pai falou, o que a mãe falou, o que a irmã falou, o que a avó falou, conta tudo. Não consegue separar nada. Funde no outro, como se a vida dele e a do outro fosse uma única coisa. Então, tudo que acontece na vida dele, ele tem que participar, a esposa, ainda que isso não seja assunto do casal, ok? O que não é outro assunto do casal, por exemplo? Vamos imaginar que esse homem saiu com um amigo e esse amigo compartilhou com ele uma dor. Está vivendo um momento difícil da vida e compartilhou com ele uma dor. Está passando por, sei lá, por uma questão financeira, ou está passando por uma ruptura no casamento, um abalo no casamento, ou está passando pela perda de um ente querido. E aí esse casal, esse marido que antes era dependente dos pais, agora é dependente da esposa, sem ter consciência, compartilha toda a conversa dele com o amigo, com a esposa. Chega em casa e conta tudo, até as vírgulas. Isso é uma fusão, isso mostra a dependência emocional, porque tem coisas que aqui é da relação desse marido com o amigo, que está compartilhando com ele uma dificuldade, na confiança de que existe ali uma autoridade, um terreno sagrado de respeito, que aquela conversa vai ficar ali. Então, se você é daquelas pessoas que não consegue saber a diferença entre a sua vida individual e a vida com seu namorado ou seu marido, você conta tudo para ele, mesmo que isso seja de outra pessoa, isso é um alerta para você. Então, vamos seguir aqui no raciocínio. Imagina então que esse casal se encontra e agora esse marido conta tudo para essa esposa. Começam os conflitos a acontecer aqui. Porque o marido conta o que acontece lá na família de origem sobre a visão dele, sobre a ótica dele, sobre a verdade dele. E essa esposa ou essa namorada começa a tomar partido do marido ou do namorado. E às vezes, muito achando que está fazendo o bem, começa a estimular esse marido e esse namorado a romper a relação com a família de origem, porque fala que essa família de origem é um relacionamento tóxico, por exemplo. Que é um que não faz bem. Então ela estimula a ruptura, estimula a intriga e estimula a desavença, vamos dizer assim. Sem perceber que com isso ela estimula o marido a aprofundar numa dor, né? Aprofundar numa dor. Mais pra frente eu falo da forma saudável para vocês entenderem a diferença. Então,
o que que acontece? Ela estimula, falando, não, agora a família é nossa, e é mesmo, eu vou falar isso mais pra frente, agora a família é nossa, não tem mais que conviver ou afasta da sua família de origem e tal. Só que, quando essa esposa estimula aqui uma solução conflituosa, vamos colocar aqui, né? Porque estimula às vezes uma ruptura dura, drástica, sem considerar os pais do outro, essa esposa aqui, muito provavelmente, é tão dependente emocional quanto esse aqui e não se dá conta, não percebe. Então, o que ela faz? Traz o marido para perto dela e da família dela de origem. Como? Contando para a família de origem todos os problemas do casamento que o marido enfrenta e enfrenta com a família de origem dele, trazendo todo o conflito para cá. Então, eu trouxe o marido para dentro da família dela e ela não percebe que quando ela faz isso, esse casal aqui não está seguindo com fluidez pela vida, não está um para o outro, porque essa esposa traz toda uma influência da família de origem para o casamento. Então aqui o que acontece? Um é dependente emocional e essa outra pessoa se sente mais, vamos colocar assim, numa atitude de se sentir maior, né? Numa arrogância de se sentir maior do que a família de origem do outro e até o próprio outro. Ela estimula esse conflito lá porque traz para ela uma segurança. No fundo, nenhum dos dois é seguro. Essa mulher que não é segura toma, que é como se fosse sentimento de posse, toma o marido para si. Então, num relacionamento de dependência emocional, as pessoas se tratam como objetos e não como pessoas, não como seres individuais. Então, muitas vezes essa mulher estimula o marido a não ter mais amigos, critica os amigos do marido, reclama das esposas do amigo do marido e vai estimulando o marido a ficar cada vez mais envolvido com ela e com a família de origem dela. E esse marido aqui, na dor, na ferida que tem, não consegue perceber que ele só está trocando de pessoa. Ele está tão dependente emocionalmente da esposa e da família de origem da esposa, quanto era da família de origem dele mesmo. Então o negócio se complica porque todas as vezes que um casal tá junto e uma das partes não respeita a relação, a família de origem da pessoa, né, que está convivendo, é uma falta de respeito com o próprio marido ou com a própria esposa. Por quê? Porque são as raízes daquela pessoa. Então, não existe respeito. As pessoas se equivocam achando que, por amor eu tô defendendo o meu marido, por amor eu tô defendendo a minha esposa, porque os pais fazem X, Y, Z com ele ou com ela. E o que será que aquela pessoa faz para alimentar esse ciclo? Porque nós somos responsáveis, gente. Toda relação ela é bilateral, independente. Relacionamento é bilateral. Se é com pai, se é com amigo, se é com chefe, se é com a esposa, é bilateral. Então, se um faz isso com o outro, qual é a responsabilidade desse aqui? O que esse aqui está fazendo, que está permitindo que o outro faça isso? E como esse aqui trata o outro? Muitas vezes, filhos que são assim, dependentes emocionais, acham que a ruptura, tipo que cortar os pais em definitivo ou afastar em definitivo, seja a solução, o que é um equívoco. Porque nós somos, se nós formos olhar o nosso DNA, 50% nosso pai, 50% nossa mãe. E assim somos todos os seres humanos. Então, é negligenciar uma parte nossa. Então, o saudável é essa pessoa procurar uma ajuda terapêutica, para ela compreender os conflitos internos, a sede de amor, a falta de amor que ela tem por ela mesma, que a coloca numa situação de dependência emocional, ora dos pais, ora da esposa e talvez, se um dia essa esposa morrer, ora dos filhos ou até concomitante. Então, como se daria um relacionamento assim e que existe conflito aqui? Porque o marido ou a esposa não respeitam a família de origem do outro e estimulam corte. Eu gosto muito de pensar, isso é uma coisa minha, num ser humano como uma planta. Se a planta corta a sua raiz, o que acontece? Ela perde totalmente sua força e em algum momento ela morre. Então o ser humano, quando ele não honra os pais, ele não honra a ancestralidade,
achando que isso é solução para os seus conflitos, ele vai alimentar situações de codependência e de conflito na vida dele. E ele pode não se dar conta disso por muito e muito tempo. Até que um dia ele esteja num lugar muito, muito difícil e que não encontre mais saída a não ser pedir ajuda. E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. E como seriam os pais depositarem nos filhos, né, as expectativas, a dependência emocional? Seria aqueles pais, como eu falei lá, de não querer que os filhos cresçam, mas também de depositar nos filhos os seus próprios sonhos. Então, vamos supor que eu tivesse o sonho de ser bailarina e tenho uma filha e a minha filha, eu crio uma expectativa de que a minha filha vai ser a bailarina que eu não fui. E eu nem presto atenção se aquela filha minha tem vontade de dançar. Às vezes ela não gosta, às vezes ela não quer, mas eu jogo sobre ela a expectativa de realização do meu sonho. Então isso é uma outra forma de se manifestar a dependência emocional. E como seria a maneira saudável, por exemplo, nessa história que eu trouxe aqui, né? Do relação aos pais com os filhos eu já disse. Nessa relação que eu citei agora recente, seria os pais entenderem, abraçarem a frustração de se já estão idosos, desistirem de ser bailarina, ou de mesmo idosos ou mais velhos saírem para dançar. Pode ser que não seja uma bailarina, mas pode ser que encontre uma outra forma de fazer aquilo que não fez na infância. Então, assumir os próprios desejos é assumir as próprias necessidades. E nesse caso do casamento, do casal aqui, né, que um é dependente, codependente do outro, um sente mais poder do que o outro, alimentando essa inferioridade que o outro sente, por exemplo. O saudável aqui é uma ruptura com a família de origem dos dois, para que o casal se encontre aqui no meio, um para o outro. Como é essa ruptura? Não é uma ruptura física ou uma ruptura amarga, uma ruptura de condenação. Não, ruptura significa dar um passo adiante carregando ruptura da dependência, ok, gente? Só para deixar claro aqui. Ruptura da dependência, da aprovação dos pais, a necessidade do amor dos pais e que os pais façam por ele, né? Então, a dependência emocional. E essa dependência emocional precisa ser rompida. Mas rompida como? Rompida com essa pessoa buscando a consciência para enxergar o que nela ela sente falta, para ela começar a se responsabilizar, para dar para ela mesma aquilo que faltou um dia. Porque eu repito aqui sistematicamente, nossos pais são humanos, nós somos humanos, quem tem filho sabe que muitas vezes a vontade de acertar, a intenção é maravilhosa, mas na hora da prática dá tudo errado. E isso acontece com todo mundo que tem a coragem de ser pai e mãe. Então, muitos equívocos vão acontecer e enquanto filhos trabalhar para que a gente possa reconhecer a humanidade dos nossos pais. Em outros vídeos eu falei aqui, no 5º episódio eu falo sobre isso, muito de maneira mais consistente, e no 6º eu falo também. Então, de nós nos responsabilizarmos pela construção daquilo, do nosso próprio caminho. E quando a gente começa a se responsabilizar, a gente pode aceitar a humanidade dos nossos pais que se equivocaram algumas vezes ou muitas, dos nossos avós, dos nossos bisavós e muito especialmente a nossa própria humanidade. A gente reconhece que aqui dentro também tem luz e tem sombra. Então a maneira saudável é essa. Um outro caso mais grave é a dependência mesmo de um relacionamento abusivo. Esse caso é muito difícil, precisa muito de ajuda, porque a pessoa que está num relacionamento abusivo tem vergonha de dizer que ela está num relacionamento abusivo. Tem vergonha de assumir que o marido ou a esposa o tratam muito mal, de que apanha. Tem vergonha de assumir para a família que fez uma escolha equivocada. Tem uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração do próprio sonho, porque essas pessoas geralmente têm um sonho de ter uma família, de ter filhos, de construir, de ter uma família mesmo, né? E deixar ruir esse sonho é difícil. Lidar com a frustração de uma escolha equivocada é difícil. Então, esse lugar é aquela pessoa que realmente está numa situação muito, muito, muito difícil.
aquela pessoa ela não existe mais como ser, ela é um objeto do outro. O outro a trata como objeto, quando quer toma, quando não quer despreza, bate, humilha. Então é como se eu tivesse um caderno, na hora que eu quero eu vou lá e uso o meu caderno, e na hora que eu não quero eu jogo ele no lixo. Então relacionamentos abusivos são tratamentos de relacionamento amoroso de objetificação. Será que existe essa palavra, gente? Eu não sei, mas eu vou deixar. E abro um parêntese aqui para dizer da minha humanidade, tá? Aqui, de vez em quando, vocês vão ver que eu coloco algumas legendas ou alguns asteriscos. Legenda quando eu quero chamar a atenção de algo importante. Asterisco como quando eu quero corrigir uma falha. Todas as vezes que eu me perceber errando, porque pode ser que passem erros aí despercebidos e ok, eles vão ficar também. Mas toda vez que eu me perceber errando, eu vou corrigir aqui, porque aqui nesse canal tem espaço para a humanidade das pessoas e eu dou espaço para a minha humanidade. Eu não sei tudo e não posso saber tudo mesmo, então tem espaço, vocês vão ver isso. Então o que eu quero dizer, nesses relacionamentos de dependência, as pessoas se tratam como objeto, como se elas fossem posse do outro, como se elas fossem donas. E relacionamentos assim, como eu citei do casal anterior, tratam os filhos como posse também. Os filhos só podem fazer aquilo que quer, limitam situações, limitam sem às vezes ter consciência, viu gente? Porque às vezes não é tão claro isso. Eu falo nisso também no 5º vídeo. Então, voltando aqui ao relacionamento abusivo, esse é um assunto mais delicado, mas esse tá muito claro, né? A dependência emocional, tá muito claro. A pessoa se vê num buraco que ela não enxerga uma possibilidade de sair, porque muitas vezes o outro a ameaça. O outro ameaça. Se você for embora, ninguém vai querer ficar com você, só eu mesmo que te aguento, porque você é uma porcaria, você não é nada. Sou eu que pago suas contas, sou eu que isso, sou eu que aquilo. Então o outro deprecia tanto o dependente que esse dependente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Só que quanto mais ele deprecia, mais evidente mostra a insegurança desse aqui. Porque quando se tem segurança verdadeira dentro dos dois, não precisa haver domínio. Existe uma igualdade onde eu sei que relacionamentos amorosos não existe amor incondicional na relação amorosa. É um amor condicionado. Eu amo você se você me trata bem, se você me respeita, se a gente tem sonhos e objetivos em comum, eu sigo com você, se a gente tem um relacionamento saudável e o outro a mesma coisa. Mas eu não dependo de você, porque estar junto por vontade, por amor, por desejo e por uma construção de um caminho em comum é muito saudável, mas estar junto porque eu não consigo ficar sozinha, isso estampa com muita clareza a dependência emocional. E também tem uma outra maneira de que a dependência emocional pode se transformar, que é numa dependência financeira. As pessoas que se sentem dependentes financeiramente, seja dos pais, dos cônjuges ou dos filhos, também trazem aí no fundo uma dependência emocional, porque o que estampa é a insegurança, a incapacidade da pessoa se dar conta das suas próprias capacidades de construir a sua vida autônoma, vamos dizer assim, né, de sustentar a si mesma. Então aqui, gente, são alguns exemplos de como a dependência emocional se manifesta, ok? Por que é importante olhar para isso? Porque somente trazendo a luz da consciência a gente pode modificar uma situação de dependência emocional. E se a gente não olha, o que acontece? Se a gente não olha, a gente continua numa relação de dependência sem encontrar as nossas potencialidades, sem encontrar a nossa força de vida, sem encontrar o nosso dom, o que a gente veio fazer aqui no mundo, a nossa contribuição na jornada da humanidade. Então é muito importante que pessoas que talvez se identifiquem com esse vídeo, que busquem ajuda, busquem o trabalho de consciência, busquem a integração, a luz da consciência. O que acontece muitas vezes é que a gente tem tantas dores infantis, pelo que eu já disse aqui, que a gente acredita que olhar para a nossa infância é uma coisa negativa, mas não. Olhar para aquilo que nos aconteceu um dia, para a raiz do problema,
é trazer a solução. Olhar para onde você começou a desenvolver tamanha dependência é ir lá e resolver a questão. Como eu já disse aqui, eu gosto de comparar as dores emocionais com um vazamento. Enquanto a gente está vendo aquele vazamento, ele está pouquinho, eu estou fingindo que eu não estou vendo, aquilo vai trazendo um transtorno, porque a água vai encontrando novos caminhos, a água vai adquirindo uma pressão maior até estourar um cano. Então, será que nós precisamos deixar de estourar um cano emocional na nossa vida para procurar ajuda? Será que nós precisamos esperar a água inundar tudo para poder tomar providência de resolver aquele defeito, né, no cano, por exemplo, na torneira? Então, no ser humano não é defeito, né, mas é uma ferida. Será que nós precisamos esperar a vida ficar muito dura conosco para olhar, para cuidar de nós? Porque na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes não, é quase verdadeiro, isso é muito verdade o que eu vou dizer, né? Cláudio Naranjo, que é meu mestre, dizia muito isso, nos ensinava muito: nós não sabemos nos amar. Nós nos criticamos o tempo todo, nós somos duros conosco o tempo todo, nós somos carrascos. Nós falamos frases duras na nossa cabeça o tempo todo: você não vai dar conta, você não é capaz, você não vai conseguir, e arararararará. E muitas pessoas confundem amor próprio com egoísmo. E quando eu começo a amar a mim mesma, quando você começa a amar a si mesmo, você automaticamente enxerga que o outro também tem o mesmo direito e a mesma necessidade de desenvolver o amor dentro. O que nós muitas vezes fazemos de forma infantil é esperar que alguém venha para curar as nossas dores, que alguém venha para tampar o nosso buraco. E isso é a pior escolha que nós podemos fazer, porque nós não assumimos a nossa felicidade, a nossa capacidade de ser quem a gente de fato é. Cláudio nos ensinava uma coisa assim: todos os males começam com um mal de amor. Ele dizia para nós isso. E dizia assim: não se pode encontrar amor quando se busca tanto amor. Então é um pouco isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós nos maltratamos tanto, como eu disse aqui, que nós esperamos que alguém venha nos tratar bem. E aí, o que a gente faz com essa atitude? A gente só alimenta a nossa frustração e o nosso desamor, porque esperar do outro não é uma escolha saudável. O outro pode querer dar ou não, mas esperar de si mesmo é a melhor escolha que você pode fazer, porque você assume a capacidade de se fazer feliz. Como? Como a gente pode fazer isso, né? Como? Trazendo a luz da consciência. Para mim, não houve outro caminho a não ser pelo caminho do autoconhecimento. De eu olhar para trás na minha jornada e entender aquilo que me faltou e me responsabilizar por dar para mim mesma. E o Cláudio dizia uma coisa assim: quando se está esperando muito o amor do outro, né, quando existe uma falta muito grande aqui, e se está esperando muito o amor do outro, o que nós precisamos fazer é inverter, é olhar o outro lado da moeda. Que seria isso? Isso que eu tô falando aqui. Trocar o desejo de ser querida e de ser amada por amar a si mesmo. Essa é a saída para os dependentes emocionais. Abrir mão do desejo de ser querido e amado pelo outro para desenvolver a força de amar a si mesmo. Uma das maneiras da gente alimentar nossa dependência emocional, de alimentar o carrasco interno que existe, é através do pensamento. Então vocês estão me vendo aqui, ó, no meu quarto de yoga, porque a meditação é algo que nos ajuda imensamente a conectar com a ampliação da consciência. Não é o único caminho, né? Para mim foi o caminho da Gestalt terapia o que transformou a minha vida. Em algum momento eu vou contar a minha história aí mais aprofundada, mas hoje o que eu tinha para dizer para vocês era isso, e a dizer que para mim o caminho da Gestalt foi o que realmente trouxe a transformação, e o caminho da meditação é algo que alimenta profundamente a minha alimentação, a minha transformação, porque a nossa mente, gente, é muito barulhenta, ela é sem fim o barulho. E pensa aí quantas vezes você diz frases
sem amor para você mesmo? Quantas vezes você se critica, você é duro, quantas vezes você se maltrata? Então, a meditação é uma maneira da gente fazer calar, uma das maneiras de fazer calar essa voz, esse julgador interno que todos nós temos. E os caminhos de autoconhecimento são aqueles que nos ajudam a olhar o que foi que nós passamos e que agora precisa ser restaurado. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se lembrou de alguém enquanto ouvia o que eu dizia, envia esse vídeo para alguém, para essa pessoa, né, que você pensa que pode fazer sentido para ela as minhas palavras. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque eu trago conteúdos novos toda semana. Então foi um prazer estar aqui com você e é um prazer te ter aqui no meu canal também. Se você gostou, dá um like aqui que você me ajuda a divulgar para mais pessoas. Um abraço e até a próxima!